Então, congregação amada do Senhor, hoje já são 18 de maio de 2025 e nós vamos falar hoje sobre a igreja como reflexo da glória de Deus. Então, sabemos que a igreja, no contexto bíblico, é muito mais do que um edifício, é mais do que uma organização, ela é o corpo vivo de Cristo. É o que? É um povo escolhido, chamado para refletir a glória de Deus. Então, assim, a ideia da igreja é como um reflexo da glória de Deus, ela permeia todo o Antigo e o Novo Testamento, está implícito, está lá o plano, o projeto de Deus, né, de todo o desenho de Deus para nós, desde a criação de Adão, depois o estabelecimento de um povo, até que viesse Jesus. E até que Jesus morresse, ressuscitasse e estabelecesse a sua igreja. E eu não posso deixar de falar Mateus 18, 20, antes da gente começar qualquer coisa. Você vai me perguntar o que é a igreja? Eu vou só citar para você. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então é muito mais do que a gente pensa, do que a gente imagina, do que a gente projeta, do que a gente planeja. E eu falei que a igreja permeia todo o Antigo e Novo Testamento. Eu vou trazer algumas menções no Antigo Testamento para vocês. Então, o tabernáculo e o templo. Antes de existir o templo em Jerusalém, né, a glória de Deus era manifesta no tabernáculo. Era tangível, se via, Deus comunicava com o homem ali, né? Era locais do encontro de Deus com o homem. Era o símbolo da presença de Deus. Era evidente essa presença e essa manifestação da sua glória. Depois, Israel como nação santa, porque, na verdade, durante esses 40 anos, Deus foi construindo aquelas tribos até que elas se tornassem um povo, até que virasse o povo de Israel. Então, Deus escolheu essa nação santa, né? É um povo separado. Separado quer dizer, Deus planejou ensinar o mundo através desse povo. Então, a obediência de Israel se manifestou através dos seus mandamentos e foi um testemunho, e ainda é um testemunho até o dia de hoje. E isso leva o quê? Um chamado à santidade. Santidade é separação. Às vezes a gente confunde, fulano é santo. Não há um sequer, só Jesus é santo nesse sentido de perfeito. Todos nós somos humanos, temos as nossas falhas, mas é um chamado à separação. Então, a santidade, ser de santos porque eu sou santo, desde o livro de Levítico já está escrito, e Deus nunca coloca nenhuma demanda que não seja possível. Então, há uma expectativa de Deus para com o seu povo, para que ele se torne santo, né? Então, isso implica um comportamento exemplar, sim. Isso implica em ações. Então, assim, no Antigo Testamento, o Senhor se manifestou e se revelou, a sua glória, né, foi mostrada diante dos homens, ele construiu um povo, e depois no Novo Testamento, a igreja se tornou o corpo de Cristo, né? Então, assim como, né, a gente pode dizer que o corpo físico reflete, assim, nós não somos só esse corpo, a gente tem uma alma que é a sede das emoções, vontade e mente, e temos um espírito. Então, o corpo físico fala, é uma alusão, né? Assim, a igreja é uma alusão ao que Deus planejou e projetou
para que quando estiver novamente reunidos, Jesus e a igreja, nós seremos um. E aí toda a glória de Deus se manifestará em nós, né? E ele já se manifestou como cabeça da igreja, né? Então, há um propósito, a igreja deve refletir a vida e a natureza de Cristo. A igreja é como o templo do Espírito Santo, porque quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito é recriado. Eu acabei de dizer que nós somos corpo, alma e espírito. A alma, sede das emoções, vontade e mente. E o espírito é o sopro de vida, é o sopro de Deus em nós. Só que todos temos esse sopro, mas quando você reconhece que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador, aí é o sopro divino do Espírito Santo de Deus que vem fazer morada em nós. Então nós somos descritos como pedras vivas. Ah, mas pedra do reino mineral não se movimenta. Como pode ter pedras vivas? É porque Deus mesmo nos constrói, né? Nós somos edificados como um templo espiritual. É algo sobrenatural. O nosso intelecto, a nossa mente não consegue responder tudo. Mas nós somos templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na igreja é uma manifestação da glória de Deus. E Deus derramou dons sobre cada um, sobre a sua igreja. Para quê? Para o que seja útil para a edificação da igreja. Então, na verdade, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali o Senhor está. Então, a igreja é o quê? Há um conjunto, uma reunião de pessoas. Cada um recebe um dom e ele comunica esse dom com o outro. Cada um precisa do dom do outro para que essa glória de Deus seja completamente manifesta. Então, o Senhor se manifestou da forma que se manifestou, ensinou o que ensinou, deixou escrito o que deixou para que nós viéssemos a ser transformados na imagem de Cristo. Como Douglas Gonçalves gosta de dizer, né? E eu gosto muito dele, nós somos uma cópia de Jesus, ou é para sermos, o nosso alvo, o objetivo é sermos uma cópia de Jesus. Então nós somos chamados, os cristãos, a sermos transformados de glória em glória, de degrau em degrau. Paulo até escreve, eu vou ler aqui, todos nós com o rosto descoberto, contemplando como num espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, essa igreja é chamada a ser um testemunho de Cristo no mundo, proclamando o Evangelho, demonstrando o amor de Deus, vivendo como o Senhor nos ensinou que devêssemos viver. Então, o testemunho da igreja é a forma de refletir a glória de Deus. Então, cada um sendo aquilo que Deus projetou para você ser, vivendo e não só falando ou pensando, né? Eu costumo dizer que há crente por correspondência, né? Pessoas que são intelectuais, especialistas em pensar, mas muitas vezes não vivem, né? Por quê? Porque a unidade, o amor fraternal é intrínseco, faz parte da igreja, não tem como você ser igreja sem conviver com o outro. E a convivência espeta, né? A convivência, ela tem atritos, porque cada um é diferente. E aprender a viver nesse meio, a gente vai crescer, porque a gente vai ver o limite do outro e vai compreender o nosso próprio limite, né? Então, a unidade, o amor fraternal, ele é um testemunho poderoso da glória de Deus. Aí você pode dizer, não, mas então a glória de Deus está meio apagada porque eu não estou vendo unidade. Olha, você pode não estar vendo. Pode não estar nas primeiras notícias. Por quê? Porque o diabo adora dar as primeiras notícias como se ele estivesse ganhando. Então, às vezes, não vai aparecer. Mas o amor fraternal, o amor de Jesus está derramado em nós e em sua igreja. E ela pode estar silenciosa, como ocorre na China, na Coreia do Norte, no Irã.
Em vários países onde a igreja é perseguida, ela não está nas manchetes, mas ela está operando. Hoje a gente pode dizer que a igreja chinesa é a maior igreja cristã do mundo. Está lá, escondida, mas é real. É tão real que move as outras pessoas, que as outras pessoas, elas se arriscam a serem presas, perseguidas, perderem seus bens, sua reputação. Então, a gente não pode se impressionar com holofotes. Só o jornal é só crime, é só maldade. Mas não é o diabo. Esse é um relato falso. Não é só o diabo, não é o diabo que está ganhando, é Jesus. Porque ele se implantou dentro de cada um de nós. Ele se colocou, ele morreu por nós e fez ressurgir o Espírito Santo dentro de nós quando a gente aceita Jesus. Então, assim, a igreja é real, ela existe e ela manifesta a glória de Deus. O diabo não quer ouvir isso, não, mas é a verdade. Então, todos conhecerão que somos discípulos do Senhor se vos amardes uns aos outros. E temos amado. Pode não estar na manchete, mas a igreja do Senhor tem amado o seu irmão. E nós vamos ficar com esse relato. E não com o relato do diabo que nos abate, que as pessoas ficam meio desanimadas. O mundo está perdido. Não tem mais o que fazer. Tem sim. Enquanto você tiver um sopro de vida, há o que você fazer. Tem a sua parte para você contribuir com a igreja de Cristo. Porque nós somos um corpo, todos juntos. E se a gente olhar para o nosso corpo, você vai ver quantas partes tem diferentes. Cada uma tem seu uso, sua utilidade, mesmo que a gente não veja. Então, assim, a igreja como manifestação da glória de Deus é o título de hoje. E aí? Quais são as implicações práticas para nós, para o dia a dia? É viver em santidade, como a gente já falou. Santidade é separado. É você não entrar no rolo, não entrar na onda da maldade. É você buscar Jesus e refletir a glória de Deus, refletir aquilo que a Bíblia está dizendo. Então, é um compromisso. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero ser parecida com Ele. Eu vou ser parecida com Ele. Por quê? Porque é o Espírito Santo que me dá todo o suporte. Tudo o que eu preciso, o Espírito Santo me dá. Então, não vai ter impedimento para que eu me torne naquilo que o Senhor quer que eu me torne. Que é que eu venha manifestar a glória de Deus. Então, eu preciso de viver separado. Não sair do mundo, porque tem uma parte que fala, não vos peço que saia do mundo. Não tem como, eu tenho que viver no mundo, eu tenho que ir ao supermercado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Mas o seu coração não está nisso. Você consegue pisar nestes locais sem se envolver completamente com esses locais e com os princípios desse local. Você vai viver os princípios da palavra de Deus. Então, nós devemos viver em santidade. Isso é uma implicação prática da igreja como corpo de Cristo. Da igreja como sendo a manifestação da glória de Deus. E amar uns aos outros. Nada tem sentido se não tiver o amor. Jesus, ele falou, quando perguntado, o que eu devo fazer? Qual é que é o maior mandamento? Primeiro, lembrar do eterno, do Deus Todo-Poderoso, amá-lo com toda a força, com todo o nosso ser, com tudo que há em nós, vou amar a Deus. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. E aí vai explicando, não tem como a gente odiar a gente mesmo, se a pessoa está mais ou menos saudável. Por isso que o diabo quer adoecer as pessoas, para que a gente não seja saudável, não se ame e não possa amar o outro. Mas não é isso que Deus planejou. E a igreja tem construído isso. Então, amar uns aos outros, vamos dizer, é o sentido. Não adianta nada você ter uma intelectualidade brilhante, você entender muitas coisas, mas se você não pratica desde aquele primeiro princípio que eu já falei, que é a unidade, o amor fraternal, se você não amar o outro, você não cumpriu. E a gente precisa de Jesus para a gente amar, porque se a gente olhar para nós mesmos,
a gente não vai conseguir amar. Por quê? Pela nossa própria natureza, né? Então, esse amar um ao outro é fundamental, é essencial, só tem sentido por causa do outro. Não é por nós. Eu vou viver separado. Para o quê? Para ser bacana, para ser considerado, para ter reconhecimento, para ser influente? Não. Para amar o outro, para manifestar a glória de Deus através da igreja. Você sendo igreja, e para ser igreja você tem que se juntar ao outro. Então, e como que eu vou ter um outro? Como é que um outro vai existir? É quando eu proclamar a boa nova. Se eu falar, se o outro não souber que tem Jesus, que tem o Evangelho, que tem a Bíblia, como é que ele vai ser seu companheiro? Como é que você vai montar uma igreja com ele? Não tem como, então é necessário proclamar o Evangelho, né? A todas as nações, para que todo povo, língua, nação reconheça que Jesus é o Senhor. E isso é uma profecia, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus é o Senhor. Que você possa fazer isso antes, enquanto há tempo, né? Então, é algo assim muito, muito tremendo. E também envolve o quê? Você pensa assim, não, eu vou conviver com meus amiguinhos aqui, juntar uma turminha só dos bacanas, dos legais, e o mundo que se vire. Mas não é assim também. A gente precisa de um envolvimento e tem que envolver a questão. O homem é um ser social, então tem que envolver justiça social. Não adianta, Tiago falou, como assim? Você vai amar, vê a pessoa em necessidade e fala assim, tchau, tchau, amanhã você me procura, outro dia você me procura. Não. Se alguém está sentindo falta, amar também é cooperar com essa pessoa. Também é tirar essa pessoa do sofrimento. Na verdade, eu estou lendo um livro e é maravilhoso. Ele fala assim que o sofrimento muitas vezes nos faz assim afastar um pouco de Deus, né? Você fica, às vezes, algumas pessoas ficam revoltadas. Então, a importância de você fazer o bem é para você ajudar as pessoas a não se desviar do Senhor. Porque aí ela vai sofrer menos, o mundo vai sofrer menos e eles vão mais para o Senhor. Seria assim um raciocínio, né? Não quer dizer que é toda a verdade, mas é um raciocínio interessante. Então, a prática da justiça social, ela está envolvida. E eu vou te falar, muitas pessoas batem na igreja, mas elas deviam levantar a mão para o céu. Porque se não há mais criminalidade nesse país, se esse país não está pior, o meu país, o Brasil, é graças à igreja. É graças à igreja que está lá nos rincões de pobreza. Há muitos anos atrás eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo, quando eu assinava, e falava, a Igreja Universal do Reino de Deus é a única igreja que está em todos os rincões de pobreza. Então ela está lá para ouvir aquele homem que quer matar a mulher, que quer matar o vizinho, que quer fazer isso e aquilo. Então, a liderança política, ela devia agradecer a Igreja do Senhor Jesus, porque graças a ela muitas mortes não ocorrem, muitos roubos, muita maldade não é praticada, porque há um servo de Deus para ouvir aquela pessoa, para apoiar aquela pessoa e ela não praticar aquele crime. Então, assim, é muita arrogância, né? Aqueles que acham que a igreja é o ópio do povo, aqueles que acham que a igreja só prejudica. A verdadeira igreja só edifica, né? E, como são muitas pessoas, há muitas igrejas, a gente precisa de quê? Precisa de unidade. Por quê? Mas a unidade em quê? Todo mundo vai fazer a mesma coisa? Todo mundo vai pensar do jeito? Não. Unidade naqueles temas fundamentais que une os cristãos. O resto é a diversidade, é a tolerância, mas os princípios principais, que é Deus Criador, Jesus é seu Filho, né? Ele morreu, ele ressuscitou, a vida é eterna, tem pecado, né? São de 8 a 10 princípios que regem toda a cristandade.
está firme nisso, nós vamos combinar. Agora, se batiza por gotinhas ou batiza por imersão, se é arminiano, se é calviniano, gente, isso, desculpa, não é um princípio essencial, porque as duas linhas encontram base bíblica. Então, existem linhas diferentes, às vezes até contraditórias, paradoxais, mas não vai ser o intelecto humano que vai fechar um princípio que engloba todos os eventos da Terra, todas as formas de pensar, tudo o que acontece na Terra é sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural, a Bíblia é sobrenatural, o Evangelho é sobrenatural. Então, assim, buscar a unidade faz parte. A unidade é aquela que é verdadeira e essencial. E, vamos dizer, as cores, né? Os detalhes para a diversidade. Como é maravilhosa a diversidade, né? Então, a igreja ela é chamada para ser um reflexo de Deus, um reflexo da glória de Deus no mundo. E ela tem feito o seu papel, sim. Nunca no mundo tantas pessoas foram para Jesus. Nunca. Eu falei da China, na Coreia do Norte, no Irã. Tem avivamento no Irã, gente, que é coisa mais extraordinária do que isso. Então, assim, é extraordinário, maravilhoso. E nós não seremos aqueles que vamos começar a bater na igreja. Por quê? Porque há o inimigo das nossas almas que quer colocar a igreja em má situação. Quer levantar só os problemas, não levanta soluções. Não levanta aquilo que ela faz, a vida que ela salva, a pessoa que ela deixa viver porque encontrou acolhimento, né? Então, isso tudo é obra do inferno mesmo, que quer que cada vez mais a gente tenha uma visão negativa do mundo, que o mundo está acabando, que não tem mais jeito, e aí a pessoa se entrega e desiste. Mas não é assim. Jesus nunca desistiu. Jesus, ele sempre teve esperança, e a palavra de Deus sempre foi de esperança, sempre foi de ação, sempre foi, eu vou fazer a minha parte agora. Eu vou caminhar, eu vou parecer com Jesus. E quero que você venha também parecer com Jesus. Eu quero falar agora 3 aspectos da igreja. Tipo assim, a gente falou o que ela precisa, o que ela é, né, a manifestação da glória de Deus, o que ela precisa fazer para verdadeiramente ser assim. E eu queria falar três princípios. O primeiro é que a igreja pertence a Deus. Ela não é do ministério A, B, C. Ela pertence a Deus. Deus que preparou, que fez, que planejou, que levou esses 6.000 anos para que ela se manifestasse, estivesse aqui hoje. Então, eu vou ler Atos 20 e 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, não é qualquer coisa. Não é uma parede ou feia ou bonita. É o Espírito Santo de Deus. É o corpo de Cristo que é a igreja de Deus. Ela é de Deus. Então, nós devemos ter reverência, zelo, amor, respeito. Então, a igreja é de Deus. Ainda que alguns homens achem, né, que aquele povo pertence a eles, isso não é verdade, isso é usurpar o poder de Deus. E isso não vai dar certo, né? Então, e comprou com o seu próprio sangue, é o que Jesus morreu no nosso lugar. Mas como assim? É a gente que tinha que morrer. Quando a gente falou que não quer saber de Deus, tchau, o nosso destino seria a morte. Mas Deus nos amou de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele nos trouxe de volta, através de ter entregue o seu filho para morrer, para que a gente voltasse a ter conexão com o Pai. Então a igreja pertence a Deus. Tem um verso que fala, toda palavra, ela é
ela é confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Então, eu trouxe mais um versículo aqui, 1 Coríntios 1:2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, né, aos separados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, esse é o jeito que Paulo começa a carta de Coríntios. A igreja de Deus. Então, a igreja é de Deus. Então, ela está em lugares diversos, mas ela continua pertencendo a Deus. E o terceiro verso, porque pela boca de 2 ou 3, eu gosto sempre de fazer 3. 1 Timóteo 3,15 diz assim: para que, se eu demorar, vocês saibam como devem se portar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, essa casa não é a casa de tijolo. É a igreja do Deus vivo. Ele vive aonde? Ele vive no seu espírito, no seu coração. É o fundamento da verdade. Então, a gente tem que ter muito zelo, né? Então, a igreja é de Deus. E ela é de Deus. Aí vamos ver algumas características de Deus. A origem divina, não é uma invenção humana. É Deus mesmo que fez, que preparou, que montou, comprada com sangue de Cristo. É a habitação do Espírito Santo, porque lembra que eu falei que quando você crê em Jesus, o seu espírito é recriado pelo Espírito Santo de Deus. É um propósito divino. Há responsabilidade nos líderes. Se esses líderes estão mercadejando, se esses líderes estão usurpando o poder de Deus, Deus vai ter que se haver, essas pessoas vão ter que se haver com Deus, né? Mas essa igreja pertence a Deus e com Ele todos os outros atributos, todas as responsabilidades, né? Então, as implicações para nós como crente, essa igreja tem que impactar a forma de eu viver. Eu não posso só pregar e estar aqui falando para vocês. Eu tenho que viver, eu tenho que ser um testemunho. E não só eu, como todos que pertencem à igreja de Cristo. Então, nós, todos aquilo que a gente falou que devemos praticar, é praticar. Então, eu tenho que ser outra pessoa, não posso ser a mesma. E o quê? Unidade e universalidade. Então, em todo canto que se invoca o nome do Senhor, ali está a igreja do Senhor. Então, a verdade essencial da palavra de Deus, da comunidade cristã. Olha, é uma coisa linda, maravilhosa. Em 2005, eu fui a Israel com minhas filhas e tive a oportunidade de ir no Eilat, e lá tinha um lugar que fazia culto. Foi a primeira vez que eu vi chineses adorando a Deus em chinês. É uma coisa maravilhosa. Há uma comunhão, você não conhece a pessoa, mas aquilo flui do Espírito. Ouvi em russo também. Então, em todo canto onde as pessoas se reúnem em nome de Jesus, é algo extraordinário, é algo assim sobrenatural. Então, essa igreja que é um propósito divino, nós temos uma identidade, nós buscamos a santidade, buscamos a unidade e a gente vai se reconhecer em qualquer lugar do mundo, mesmo falando outras línguas. Então, essa igreja pertence a Deus. E outra, e quem é que faz essa igreja crescer? Claro que eu falei antes que a gente tem que falar de Jesus. Como é que eu vou querer uma outra pessoa para me reunir, para me comungar meu dom com ela? Eu preciso de falar, mas quem dá o crescimento é Jesus. Em Mateus 16:18 fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? Então, assim, a igreja é edificada sobre a verdade fundamental que Jesus é o Messias, Ele é o Senhor, é o Filho de Deus. Então, Cristo é o fundamento. Aí você vai me perguntar, mas como assim? É de Deus? É de Cristo? Como é que é isso? É outro mistério, é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles têm características individuais, mas são um. Ah, mas então não dá para acreditar nesse trem. Tá bom. Porque isso é sobrenatural, eu não consigo com o meu intelecto te convencer. Mas é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente fala, a igreja é de Deus, é de Jesus, e quem opera é o Espírito Santo dentro de nós. Então é importante você ter convicção que a de Deus não é sua.
que é Jesus Cristo que faz tudo que tem que ser feito. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E ele mesmo diz, edificarei a minha igreja. Então, a igreja é dele também. Então, assim, é obra do próprio Cristo, ele que vai realizar. Então, a gente precisa ter em mente isso muito forte, entendeu? A igreja é de Deus, Jesus que edifica, que faz crescer. Em Atos 2,47 fala, louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, assim, a gente pode ter estratégia, pode fazer um monte de coisa, isso não está de errado. Mas é Jesus, é o Espírito Santo, é a nossa oração que vai fazer essa igreja crescer diariamente. E então, assim, Jesus Cristo é o edificador, é aquele que acrescenta membros. Cristo é o fundamento. A iniciativa e a autoridade é dele, são N versículos. O papel do Espírito Santo é ele que está em nós, que faz, é o derramamento do Espírito que nos leva a pregar de forma poderosa o Evangelho. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Se colocar a mão em alguma coisa, imporão as mãos e eles serão curados. Se beber alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano. Então é algo sobrenatural. A grande comissão, né, que nos foi entregue. Então, é Jesus, né? Então, é a dependência de Deus, a igreja é dele, é do Deus Pai, é do Filho e é o Espírito Santo que opera. E você tem que buscar unidade, tem que buscar o outro. E sem humildade, nada feito, né? Então, só concluindo Mateus 16, 18 e Atos 2, 7, Jesus Cristo é o construtor, o provedor do crescimento da igreja. Temos que ter isso em mente. E mais um terceiro ponto, e eu vou acelerar aqui, porque eu acho que eu estou estendendo a palavra de hoje, é que a igreja é aquele super mega templo? Pode até ser, mas Romanos 16, 5, saudai também a igreja que está na casa deles. Era na casa de Priscila e Áquila, em Roma, era um local de reunião. Em 1 Coríntios 16, 19 fala, as igrejas da Ásia vos saúdam-vos muito no Senhor, Áquila e Priscila, juntamente com a igreja que está em sua casa. Então, referindo, né, 2 vezes, então é verdade, a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila, e outra hora Áquila e Priscila. Primeiro Priscila e Áquila, depois Áquila e Priscila. Em Colossenses 4,15 está escrito, saudai Ninfas e a igreja que está em sua casa. Então, a igreja esteve na casa das pessoas, né? Baseado naquilo que Jesus falou. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá eu estarei. E Filemão 1,2 diz, e a igreja que está em tua casa. Paulo dirige essa carta a Filemão, que se reunia na casa, provavelmente em Colossos. Então, esses versículos, assim, eu estou falando assim bem breve, pinta um quadro de que não havia tijolos nem grandes construções. As igrejas se reuniam na sua casa, mas não quer dizer que é proibido. Mas é assim que está escrito na Bíblia, é assim que era, né? Então, eram vitais essas reuniões, porque é para mostrar o quê? Que é pessoal, que é individual, que passa por cada um, que não é por decreto que você declara que a igreja é a glória de Deus, é você, cada um né, sendo santo, sendo cópia de Jesus, é que vai manifestar essa glória. Não é um decreto, uma igreja grande que põe uma faixa na frente, é vida real e concreta dentro do coração. Então, vamos fechar aqui, né? A igreja, os 3 princípios, assim, a igreja é de Deus, eu peguei 1 Timóteo 3,15, que diz, para que, se eu demorar, vocês saibam como devem se portar. Aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Jesus edifica a igreja, está lá em Atos 2,47, nós vamos trazer aqui de novo. Louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja é de Jesus, é Ele que edifica, é Ele que acrescenta. E a igreja se reunia nas casas. Eu peguei o Romanos 16, outro. Saudai também a igreja que está na casa deles. Está explícito aqui, a igreja na casa deles.
Então, essas três partes nos traz à memória três coisas importantes a guardarmos sobre a Igreja de Deus, é de Jesus, é o Espírito Santo que opera nela e ela vai passar por individualmente cada um. Quero orar por você agora, no nome santo de Jesus. Eu oro e agradeço, Senhor, por nos permitir estar vivos neste tempo que se chama hoje. Eu agradeço, né, essa oportunidade. Obrigado por você ter me ouvido. E Ele quer uma igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga. Então, em nome de Jesus, que cada um cumpra o seu propósito, que cada um se deixe usar pelos dons de Deus para acrescentar a igreja. Que tenham todos uma ótima semana, na luz e na graça do Senhor. Muito obrigada a você que chegou aqui e compartilhe, comente, distribua, né, esse vídeo. Quem sabe alguém vai ser bom receber essa ideia, essa palavra. No nome santo de Jesus, amém. Muito obrigada.